Fala Meu Estrategista vai ser especial. Outubro é o mês do rosa, da prevenção, da coragem e da força. Eu sou a Manu e aqui na Segurobet a gente acredita que apostar na vida é o maior acerto que existe. Então, hoje a gente está aqui com uma mulher que representa isso tudo. A Janaína descobriu câncer de mama no dia 30 de outubro de 2024 e desde então ela tem vivido um processo de superação e recomeço que inspira qualquer pessoa e eu me incluo nisso. Jana, conta pra gente como que foi no momento que você descobriu esse diagnóstico, que você teve diagnóstico, o que você pensou? O que eu vou ter que lidar agora? Olha, foi uma loucura. Eu costumo dizer que é literalmente uma avalanche. Sabe aquele meme do cara aqui e aí vem uma onda gigante em cima de você? É exatamente isso. Porque é muita informação ao mesmo tempo. Então, assim, foi um processo bem complicado, mas eu acho que o pré-diagnóstico ele ainda é mais intenso, porque a incerteza, assim, depois que você tem a certeza, você começa a saber exatamente por onde você vai passar. Até porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de controlar tudo. Então, quando você não tem certeza, você não consegue controlar as coisas, né? E aí, o diagnóstico, assim, foi um processo complicado, claro, principalmente porque eu tinha 29 anos, foi ano passado, foram 3 meses depois do meu casamento, 15 dias, praticamente 20 dias antes de eu completar meus 30 anos. Então, assim, eu tava numa fase muito boa da minha vida e, de repente, recebi o diagnóstico. E, assim, eu ouvi muito de várias pessoas pra mim. De todas as pessoas que eu conheço, talvez você fosse a última que eu esperaria, né? Eu passei todo o meu processo correndo. Eu já corria antes, então eu tinha acabado de completar minha 9ª meia maratona, então sou meia maratonista. Tenho um estilo de vida mais saudável, me alimento bem, pratico atividade física. Não tinha ninguém na família que tinha tido, né? Não tinha um histórico na família. Então, assim, realmente é uma coisa que você não espera, principalmente quando você é tão nova. Então, foi um susto, mas eu falei, tá bom, já que eu tenho que passar por isso, eu vou passar igual um trator. Assim, vambora. Não vou... Passou? Passei, graças a Deus. Spoiler, acabou. E durante o tratamento, com certeza, tiveram dias que foram mais pesados ainda do que a maioria, mais pesados. E o que te dava força quando se você lembra agora? O que você segurava? Numa fé? Ou você lembrava de alguém, ou tinha alguma coisa que você falava, não, vambora. No meio da exaustão, do medo, da agonia, o que você lembra? Tinha alguma coisa que você pensava, que você se pendurava, assim? É muito engraçado, porque quando eu fui na minha oncologista a primeira vez, no mastologista, enfim, né? Porque a gente tem uma série de médicos que a gente precisa ir, e é sempre numa ordem específica. Verdade. E aí, todos eles perguntavam se eu tinha alguma religião. E eu achei isso muito curioso, né? Porque a gente tem essa ideia de que o médico não é tão ligado assim. Total. Mas é exatamente o fato de você se conectar a alguma coisa que te dá uma força sobrenatural. Eu ouvi também de muita gente falando assim, nossa, mas você é muito forte, se fosse comigo eu não ia ter essa força. Mas não, a gente tem. A gente nunca sabe até... A gente arruma força da onde a gente não tem realmente pra passar por isso, sabe? Então eu acho que assim, a minha força não era minha força sempre foi de Deus, assim, é uma coisa que eu sempre falo, só que eu também eu tive muito suporte dos meus amigos, dos meus familiares. Então, assim, eu acho que isso também me trouxe muito conforto, muita tranquilidade. O câncer, ele é uma doença que ele não atinge só você. Ele atinge a sua família inteira. Toda a estrutura, né? Assim, todo mundo sofre junto, sabe? Não adianta. Então, ao mesmo tempo que eu senti que todos eles estavam sofrendo comigo, todos eles também estavam ali pra ser meu suporte. Todos eles também estavam tirando força pra te segurar e te ajudar. Exatamente. Até porque passa a ser sobre você, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu olhei muito pro outro, cuidei muito do outro. E aí, quando eu recebi meu diagnóstico, eu falei, não, a vida tá me mostrando que eu preciso olhar mais pra mim. Então, é isso, assim, não Você teve que aceitar ser cuidada também, Eu tive que aprender a ser cuidada, porque era uma coisa que eu não sabia, assim. Eu sou uma pessoa que eu não sei muito pedir ajuda, eu quero resolver tudo sozinha. Então, assim, eu tive que aprender a ser cuidada e entender o quanto é gostoso também deixar as pessoas fazerem por você, sabe? E sobre uma coisa que eu tenho muita curiosidade, sobre a parte do tratamento em si. Como que funcionou pra você? Porque é muito relativo, assim, você tem os exames, as coisas a fazerem, mas como que foi pra você? É muito doido isso, porque quando você entra no mundo do câncer, você vê que é uma coisa muito individual pra cada um, assim, sabe?
não só os sintomas, como cada um faz um tratamento diferente. Meu tipo de câncer é um câncer bem agressivo, que se expande muito rápido, mas ele é muito temido porque ele não reage a todo tipo de tratamento. Então, são alguns tratamentos específicos. Geralmente, quem tem esse tipo de câncer faz mais ou menos o mesmo tratamento, né? E aí, eu fiz 6 meses de quimioterapia, sendo que foram 8 brancas. E aí, os remédios também eles separam por cor. E aí, são 8 brancas, que tem o efeito colateral mais de cansaço, de enjoo. E depois 4 vermelhas, que é a mais temida de todas, que é a que faz cair cabelo. E realmente é muito mais punk do que a anterior. Mas é mais temida pelas mulheres justamente por conta da alopécia. Eu não perdi meu cabelo todo. Eles têm hoje em dia um processo que é a crioterapia, que você usa uma touca que te ajuda a diminuir essa queda, Eles estão evoluindo, né? A questão do tratamento, que eu acho que talvez seja uma das únicas coisas que eles tenham controle, assim, sobre o tratamento mesmo. E assim, por exemplo, há uns anos atrás, todo mundo que tinha câncer também tirava os linfonodos da axila. Hoje em dia eles fazem a análise para não precisar necessariamente tirar, sabe? Então, a cirurgia é mais na região, também não precisa tirar a mama toda. E hoje em dia também eles têm um exame que é muito legal, que você consegue identificar se você tem a mutação genética para o câncer ou não. Ficou super famoso por causa da Angelina Jolie. Sim. Que ela tem a mutação genética, eu não tenho. Então eu não precisei tirar as minhas mamas. Então, sim, verdade. Só que quando você não tira a mama, você precisa fazer a radioterapia, né? Então eu fiz o processo todo da radioterapia. Depois dos 6 meses de quimioterapia, eu fiz a cirurgia, que aí tira mais o quadrante, a região. E depois da cirurgia, a gente faz a radioterapia para acabar com qualquer vestígio que possa ter ficado ali, né? Que tenha tido contato com as células cancerígenas. Então, assim, hoje em dia tá muito evoluído, o tratamento é muito mais tranquilo. Eu tive poucos efeitos colaterais. Durante os remédios e durante o tratamento, como que foi? Essa fase durante os sintomas, os efeitos e a rotina? É puxado, mas eu fiz muita atividade física durante o meu tratamento, eu não parei de me exercitar em momento nenhum. Porque você já fazia antes de entrar, né? Já fazia, mas assim, é muito importante. Porque quanto mais rápido você tira o remédio do seu organismo, menos efeito colateral você tem. Então, eles, inclusive, te indicam a fazer atividade física durante o tratamento. Entendi. Mas, claro que, assim, 2, 3 dias depois do tratamento, eu ficava mais debilitada e não conseguia me exercitar. Sim. Mas, assim que eu conseguia, eu já ia fazer alguma coisa por mim, né? Fora que era um momento que eu me sentia mais eu ali, assim. Eu conseguia recuperar as coisas que eu gostava de fazer. Então, isso também era muito importante pra mim, sabe? Eu acho que a gente conseguir olhar pra gente de uma outra forma também. Então, assim, comecei a perder o cílio, aí eu comprava um delineador e passava um delineador pra conseguir destacar meu olhar. Perdi o cabelo, assim, eu não tive queda total, mas eu tive bastante queda de cabelo. Então, se meu cabelo caiu mais do lado direito do que do lado esquerdo. Então, eu penteava o cabelo pro lado direito pra poder tapar um pouco mais as falhas, sabe? Então, assim, você... Na medida do possível, você tentando se deixar... E se encontrar mesmo. Porque é uma fase que você não se reconhece, que você se olha no espelho e você vê uma pessoa completamente diferente. Mas é uma fase também de muito aprendizado, sabe? Então, eu acho que se a gente puder sempre tirar as coisas positivas que a gente enxerga na vida, por que não fazê-las, sabe? Então, sim, total. E, assim, uma coisa que me incomodava muito ouvir das pessoas, e aí talvez eu seja até um pouco criticada por falar isso, as pessoas entendem um câncer como uma punição. E eu não vejo dessa forma, sabe? Eu não acho que seja uma punição, não acho que Deus ou qualquer coisa que as pessoas acreditem queira me punir por isso. Mas talvez eu esteja tendo uma oportunidade de olhar a vida de outra forma. E realmente a gente passa a enxergar a vida de outra forma, sabe? Parece que a vida fica mais colorida, não sei, a gente sente as coisas com mais intensidade também. Foi um obstáculo pra você e isso é 100% de você. A sua visão é o jeito que você interpretou e que ninguém pode dizer que tá errado ou tá certo. Sim. Foi como você viu e como passou pra você. E sobre o pós
da cirurgia ou pós da rádio, né? Que foi o que a última que você falou. Foi a última. Eu ainda tô nesse pós. Ainda tô aqui no pós. Absorver e entender, cara, passou. Eu acho que é meio difícil entender que passou assim. A gente fica muito feliz, claro, porque, acabou. Mas a gente ainda fica naquela de... Será? Porque, assim, a vida no pós é um momento complicado. É um momento que você acha que você consegue fazer tudo, mas o seu corpo ainda tá com muito efeito colateral daquilo que você viveu durante um ano. Então, assim, foi muita coisa. Então, assim, essa semana mesmo, eu achava que eu comecei a fazer um monte de coisa, não sei o quê, e aí teve uma hora que meu corpo começou a ficar mais cansado. E eu falei assim, realmente, meu corpo ainda não voltou ao normal. Sim. E provavelmente nunca vai voltar. Mas é isso, assim, é você entender que não é a esperança de você voltar a ser o que você era antes, mas de você entender que você é uma nova você. Sim. Sabe? Uma nova que você versão passou de você. pelo que você passou e... Tô aqui, firme e forte. Maravilhosa, com seus brincos enormes. Aqui, ó, meus brincos enormes. E pelo que eu vi, você sempre teve a rotina de cuidar muito e ser muito ligada com o seu corpo, né? Uhum. De ser ativa, de ser conectada com o seu corpo. Você acha que foi por isso, porque você descobriu cedo? Isso faz toda a diferença, né? O tratamento. Você acha que por você ser conectada com o seu corpo, isso te ajudou a descobrir cedo? Talvez os seus sinais, os sintomas que você veio, não sei se foi cansaço, sabe? Ou foi a rotina dos exames mesmo, você ser conectada com o seu corpo, você sentir a diferença, foi isso que te ajudou a descobrir mais cedo? Eu acho que foi uma junção de coisas, assim, porque eu sempre tive a mama policística, né? Então eu sempre tive muito cisto na mama. Uhum. Então, assim, eu sempre precisei ter esse acompanhamento de perto. Uhum. Lembrando, gente, cisto não vira nódulo, não tem nada a ver. São duas coisas completamente diferentes. verdade. Então, assim, eu não tenho mais chance de ter câncer por conta disso. Mas eu sempre vim nesse cuidado muito grande, sabe? Fazia meus exames regularmente, então tava sempre tudo muito certinho. E aí, quando... Eu nunca acreditei nesse negócio de exame de toque, assim, pra ser muito sincera. Eu pensava assim, como eu vou tocar na minha mama... Você vai saber que isso não é normal. E vou olhar e vou falar, não, é um câncer agora. É. Só que assim, era engraçado, porque por mais que eu sentisse muitos cistos na minha mama, aquele era muito diferente. Ele era mais duro e ele me incomodava, ele causava como se fosse um desconforto. Não chegava a ser uma dor, mas ele causava um desconforto. Você sentia que ele tava ali, né? Ele era literalmente mais duro do que o normal, sabe? Uhum. Aí eu fui na minha ginecologista, falei pra ela, olha, o que você acha? E ela falou assim, não dá pra saber. A gente precisa fazer um exame. Aí eu fui, fiz uma ultra. Da ultra veio a desconfiança. E aí a minha médica falou assim, olha... Como você não tem histórico na família, eu te acompanho há muitos anos, eu acho meio difícil. Sem histórico na família, né? Sem histórico na família. A importância dos exames, tipo, é impossível... E ela cuida da minha mãe e da minha irmã, assim, a vida toda. Então, ela conhece muita gente da minha família. Então, realmente, é uma médica que me acompanha há muitos anos, sabe? Entendi. Então, aí, ela falou, não vamos fazer ainda a biópsia, vamos esperar, vamos fazer a ressonância. A ressonância veio confirmando que a ultra falava e ela falou, tá, agora... não tem muito pra onde correr, a gente precisa fazer a biópsia. Porque é justamente só depois do resultado da biópsia que a gente consegue avaliar se é um câncer de mama ou não. E é engraçado, assim, porque o meu nódulo, ele era muito pequeno, ele tinha 1,7 centímetros, então ele estava num estágio mais inicial mesmo. E ele tinha algumas inconsistências, assim, porque falam que geralmente o câncer tem uma borda meio... Total, tem. E ele era mais redondinho. Então, assim, eu realmente tive médicos poderia que foram... super passar batido, né? Eu tive médicos que foram muito responsáveis. E viraram e falaram assim, não, vamos investigar. Nessa... Então, assim, porque eu tenho uma prima que teve câncer de mama no ano passado. Mas só pra vocês entenderem, assim, quando eu falo que não tem histórico na família... É porque primo não é ligação direta. Ela teria ligação direta com a minha mãe, mas não teria comigo, entendeu? Então, assim, eu não tenho... É mãe e vó? E pai, né? Pai, enfim, são realmente as pessoas que são diretas com você. E aí, então assim, se eu não tivesse tido médicos tão responsáveis, talvez eu negligenciasse, porque essa minha prima não teve a mesma sorte que eu. Porque ela descobriu no início e falaram assim, não, mas não é nada demais. Então, quando ela foi ver 6 meses depois, o câncer dela já estava enorme, sabe? Então, o tratamento era outro. Então, assim, realmente, a gente
tomar cuidado e analisar, assim, se tem uma suspeita, vai até o final, investiga. Sim. Porque é melhor você receber o não do que do nada você receber lá na frente um sim, que já poderia ter sido tratado há muito tempo, sabe? Uhum. Sintoma da rotina, de cansaço, de... Não tinha nada. Assim, nada. Se não fosse o nódulo, realmente, eu não... E isso é muito importante para as pessoas, para todas as mulheres que estão assistindo e ouvindo. É um exemplo, assim, mais bizarro ainda do quão é importante você manter o autoexame. Sim. E a constância, porque tem isso de, mas eu já fui ano passado, não faz tanto tempo, de 6 em 6 meses os exames, sabe? Até se você fizer uma vez, eu fazia uma vez por ano, então assim, até porque como eu não tinha nada, eu mantinha meus exames uma vez por ano e super certo, assim. Só que uma coisa que eu acho muito errada é que as pessoas falam muito no Outubro Rosa, né, faça a mamografia. Mas quando você tem menos de 40, você não pode fazer mamografia, então... É realmente o exame, o dia a dia que vai te falar, entendeu? Sim. Então, fui salva pela ultra, não foi pela mamografia. Foi pela ultra, e as pessoas viravam pra mim, mas você não fez a mamografia? Eu falava, gente, eu não tinha nem idade pra isso. Ainda não tenho. Sim. E hoje, um ano depois, o que você diria pra uma mulher que acabou de receber esse diagnóstico, que acabou de receber a avalanche que você falou no início, que talvez você gostaria de ter ouvido, que teria te ajudado nesse caminho? Olha, é difícil, viu? Mas eu acho que uma coisa que eu sempre falava durante meu tratamento é que o amor cura. E aí eu quero falar agora com as pessoas que estão aqui escutando a gente, que não sei se é você que está passando por isso ou se você conhece alguém que esteja passando por isso, mas com certeza, além dos remédios, do tratamento, o amor e o cuidado das pessoas que estavam do meu lado foram essenciais durante esse processo. É um processo muito doloroso. O seu corpo, a sua mente, tudo se transforma muito, sabe? Então você vê que as pessoas que estavam ali do seu lado, te dando apoio, te dando suporte, te amam e estão do seu lado, foi essencial para que eu passasse muito mais forte, sabe? Então, durante as quimioterapias, as minhas amigas iam me ver. No início eu tive uma surpresa, no final também tive uma surpresa, então assim, as pessoas mostravam que estavam do meu lado e que eu não estava passando por aquilo sozinha, sabe? Então, sim, é importante. Mostra pra pessoa o quanto ela é especial. E torna pelo menos 1% menos pesado o processo, que mais fácil não vai ser, né? Mas pelo menos você saber que tem outras pessoas dividindo esse peso com você. Com certeza. Jana, obrigada por ter vindo e dividido essa história com a gente, essa história linda, emocionante, que me tocou e que faz muita diferença pra mim saber disso. Porque eu também tenho nódulos que eu tenho que acompanhar, benignos, mas assim, acompanhando e centímetro e enfim. E que a sua coragem inspire outras mulheres a fazerem o mesmo, a dividirem. Marca o seu check-up, compartilha com as suas amigas esse episódio. E aqui, na SeguroBet, a gente fala muito sobre segurança, mas hoje esse episódio é sobre segurança de um jeito diferente. É sobre você ter a segurança de que vai dar tudo certo. E a vida é o jogo mais bonito e sempre vai ser o jogo mais bonito possível a se apostar. Obrigada. Obrigada a você, amei.